Capítulo 47. Não, não, não! Ecoou a voz de Snail em meio ao vento das sombras daquela torre. Sem pensar no que estava fazendo ou se proteger com qualquer estratégia, Snail avançou em desespero para cima do homem que queimava o tesouro de Flint, o mesmo que ele havia ido tão longe para conseguir, o mesmo que iria torná-lo o pirata mais rico do mundo. A entrada súbita surpreendeu o oriental, mas não o suficiente para torná-lo presa fácil. Uma faca correu de um bolso falso para uma das mãos de Snail durante a corrida, e a lâmina brilhou em meio às sombras na direção da garganta do alvo. O fio da faca teria provocado um rio de sangue na traqueia do inimigo, mas antes disso o oriental estalou os dedos e a lâmina se tornou diversos pedaços de papel picado, lembrando os confetes utilizados em cerimônias festivas. Surpreso e vendo o inimigo sujo com papel picado onde deveria estar um corte profundo, Snail puxou uma segunda faca de um segundo bolso. Os dedos do mago oriental estalaram novamente, e a lâmina se tornou pó, que foi carregado pelo vento contrário. Na outra mão do mago, o mapa de estrelas terminava de queimar, jogando as cinzas na direção de Snail, que se misturavam com o pó de metal. "O que você está fazendo?" sussurrou Snail, perdendo o controle. "Desfazendo o que você quase fez." Foi aqui que Liriel congelou o tempo e correu para tirar o mapa do mago oriental. Capítulo 48. O desafio se dará depois de amanhã, após o nascer do sol na arena de vidro em um evento público, comandado pelo magistrado Lord Wilfred de Vainoé, definiu Rei Anísio. O ambiente que antes parecia leve se mostrava tenso, e Anísio ali se lembrou do que acontecia quando os reis se reuniam no grande paço. João Hensel concordou, recebeu de Lord Vainoé a sua espada de volta e seguiu para fora do salão, seguido por Ariane, que pediu a Maria por um momento a sós com ele. João seguiu por um lado, Andrews seguiu por outro, e aquilo parecia uma metáfora da vida. "Senhores, agora que todas as consagrações e cerimônias à parte foram concluídas, é hora de falarmos sobre política", continuou o rei. "Falando diretamente, é hora de definirmos o destino de Victon Ferrabras." E se antes o ambiente já se mostrava tenso, ali era possível respirar areia. O rei Alonso Coração de Neve e seu primeiro-ministro Robert de Locksley atualmente possuem a guarda e responsabilidade de sua prisão nas terras de Estália. Essa prisão se deu pela Guerra Mundial iniciada, na busca pelo Menino Santo que, mesmo após o fim, não foi encontrado. Uma situação modificada agora. Novamente o salão voltou a exalar onomatopeias. Após mais uma brilhante investigação do professor e comandante Sabino von Fígaro e Lady Maria Hensel, a coroa real de Arzalon foi informada de que a virgem que tanto se procurava está em um vilarejo no interior de Bree. Aquilo soou inicialmente como uma anedota, até as pessoas se darem conta de que o rei falava sério. Ainda assim era difícil para os presentes acreditarem que, dentre todos os reinos de Nova Éter, o novo Merlin de Cristo, o mesmo que havia gerado uma guerra mundial antes mesmo de seu nascimento, iria retornar justamente no reino menos respeitado, o reino dos poetas e das artes, mas nunca da guerra. A localização de Bree não nos ajuda neste momento, embora seja um reino localizado nas fronteiras de dois reinos aliados, Orion e Aragon. Também é fronteira de dois reinos inimigos, Minotauros e Uruk. Some isso à proximidade de Albion, que irá buscar levar a criança a Camelot de todas as formas, e temos um ingrediente para uma nova guerra mundial. Basicamente, nossa Segunda Guerra Mundial. Mas ao menos, sem Ferrabras, a força de Minotauro se reduz, comentou o rei Tércio. Isso depende de quem realmente assumiu seu lugar, acrescentou o rei segundo.
Bem, continuou Tércio, se os rumores forem verdade, eles são, confirmou o rei Anísio, firme, sem espaço para dúvidas. Sem Ferrabras, quem assumiu o comando de Minotauros, surpreendentemente, foi a condessa Helena Bravária. A amante? Perguntou Colin, o rei de Tagwood. A pergunta tinha um duplo sentido. Sim. Respondeu Branca. Amante de Ferrabras e minha antiga madrasta. As atenções se voltaram ao rei Alonso, que olhou para o chão. A frase de Branca não havia sido uma punição, mas pareceu para o rei que havia dormido com a inimiga. Rei Alonso chamou o rei de Orion à costa. Sem julgamentos morais, para sua pessoa que conviveu mais intimamente com essa mulher, o quão perigoso você vê de termos sua figura sentada no lugar de Ferrabras nesse momento. Helena Bravária foi capaz de se passar por uma mulher totalmente diferente da que se revelou para mim, e isso já diz algo sobre sua personalidade. Ela não é uma mulher de guerra, não é uma líder que você verá liderando soldados no campo de batalha. Ao contrário de seu amante, Helena não age em prol de um orgulho nacional ou de uma aprovação de supremacia. Ela age simplesmente em prol de si mesma. Helena não é o tipo de pessoa que confronta pela frente, mas pelas costas. E se ela hoje comanda Minotauros, o meu conselho seria o de jamais acreditar em nenhum tratado proposto por ela, a menos que estejam cientes de todas as segundas intenções que tal tratado pode conter. E é a partir daí que temos de pensar, disse o rei Anísio. Pois, de fato, um acordo nos foi proposto, e mesmo se dotado de outras intenções, ainda assim a minha rainha e meus conselheiros nos parece vantajoso. E que acordo seria esse? Perguntou o rei Adamantine. Helena promete acatar os termos de Arzalo e tornar Minotauros uma aliada na Guerra Santa, se perdoarmos os crimes de Ferrabras e o entregarmos à sua nação. Houve agitação no grande passo, como não poderia ser de outra forma. Vossa Majestade não seria inocente de acreditar em tais promessas, afirmou a rainha Capela. Mais ainda depois das palavras de Alonso. Não, eu não seria, concordou o rei Anísio. Mas eu talvez estaria disposto a jogar o jogo de Helena em troca de uma contraproposta que ela previamente aceitou. Os murmurinhos morreram para aguardar a revelação. Primeiro-ministro, chamou o rei Anísio. Robert de Locksley tomou a frente. Após conversas iniciais com mensageiros de Estália, em caso do cumprimento do acordo da nossa parte e do fim do embargo a que estão submetidos, Minotauros aceitaria a renúncia ao direito de ter um exército e a declarar guerra aos outros reinos. Uau, estava cada vez mais difícil controlar aquele salão, afinal aquela era uma noite de surpresas frequentes. Eles querem mesmo Ferrabras tanto assim? Questionou o rei Colin. É o preço do desespero, concluiu o rei Tércio. O que enxergo nesse caso é uma nação falida, que se acreditou autossuficiente por tanto tempo, e ao ser isolada descobriu a própria fragilidade, e após aceitar a derrota pretende resgatar seu último símbolo de força, como uma lembrança viva da força histórica que eles um dia tiveram, ou acreditaram ter. Disse Robert de Locksley. Ainda assim, Minotauros não é composta do tipo de gente que simplesmente aceita a derrota. Helena possui outra carta, com certeza. É provável, concordou rei Anísio. Mas se eles quiserem o fim do embargo, eles terão de assinar o decreto e desmilitarizar Minotauros. Então o que sobrará a eles? Se unir novamente aos outros reinos também isolados e
em condições sociais e econômicas ainda piores? Nesse momento, se apenas 3 reis desse salão marcharem com seus exércitos, isso já seria suficiente para esmagar qualquer aliança do que lhes restou nestes anos. E há de se pensar além, acrescentou a Rainha Branca. Se desmilitarizarmos Minotauros e o fizermos de exemplo, os outros reinos inimigos farão o mesmo, aceitando o fim de seus embargos nas mesmas condições. E vocês sabem o que isso significaria? A Era de Paz, no ocaso. Enfim, uma era sem reinos inimigos ou aliados. Os rostos se encantaram, buscando apoio na expressão do outro. Aquilo fazia sentido. Talvez não uma era sem reinos inimigos e aliados, mas ao menos uma era de reinos aliados militarizados e reinos inimigos subjugados. Para aqueles reis presentes, isso já seria suficiente.